Muito bem, então agora nós vamos começar a partir do artigo 188 da forma dos atos processuais. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando válidos que realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial. Então, quando você vai fazer um ato processual, o juiz ele pede para você se manifestar através com a documentação, ou se manifeste, ou faça uma perícia, não tem uma forma determinada, a não ser que a lei fale que é daquele modo, né? Por exemplo, você vai apresentar um rol de testemunhas, apresente com o nome, o RG e o CPF. Mas se a lei não determina, então você pode apresentar da sua forma, desde que preencha aquela finalidade, que é apresentar uma testemunha, entendeu? Então, os atos processuais independem de forma determinada, mas se a lei disser como deve ser feito, então você deve fazer daquele modo. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos 1. Em que exijam interesse público ou social, 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, em regra, todo mundo pode ter acesso ao seu processo. Todo mundo não, né? Todos os advogados, os processos eles são públicos, todo mundo tem conhecimento de quem você processou ou não. Tem aquele espaço de consulta pública que você consegue ver quem é a pessoa que está processando, quem está sendo processado, qual o assunto, quem é o juiz. Mas tem outros processos que não podem, que não precisam ser públicos, porque é muito sigiloso, né? Tipo divórcio, ninguém tem que saber que você está se divorciando. É mais direito de família, né? Casamento, separação, união estável, alimentos. Então esses processos eles correm em segredo de justiça. E aqui tem o rol, né? Geralmente é direito de família ou algo que exige um interesse público, social, algo que é tipo o testamento de Pelé, a mídia toda queria saber qual é o patrimônio dele e tal. Então, como exige um interesse público e social, ele se tornou sigiloso, né? Então, em regra, os atos processuais são públicos, mas tem aquelas exceções de segredo de justiça. Isso pode cair ou não, mas é relevante que estude isso. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Ok, né? Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. Então, o terceiro que tiver interesse no processo de justiça, num processo que tem segredo de justiça, e mostrar o seu interesse ali naquele processo, por que ele tem que entrar ali, qual é o seu interesse naquela causa, ele também pode entrar. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, assim, se o processo ele admite uma autocomposição, que a autocomposição é um acordo entre as partes, elas podem convencionar entre elas o que dá para ser feito. Se elas disserem, juiz, a gente está pensando em entrar num acordo aqui, mas para entrar no acordo, a parte tem que apresentar um histórico escolar, mas ela só consegue apresentar no prazo de 30 dias. Então, a gente gostaria que Vossa Excelência determinasse o prazo de 30 dias para ela apresentar um histórico escolar. E aí, as partes entraram nesse acordo, mas tem que apresentar esse histórico, e então as partes definiram um prazo e o juiz, como versa sobre autocomposição, o juiz deferiu, entendeu? Parágrafo único. De ofício ou a requerimento,
O juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. É aquilo que eu falei, às vezes tem uma parte que é mais esperta do que a outra. Tô processando um banco e o banco quer fazer um acordo, mas para fazer um acordo, ele está me ofertando aí numa dívida de R$1.000, ele está ofertando que eu pague a dívida em 10 vezes de R$5.000. E ele está falando que dessa forma então o juiz ele pode fazer essa análise de autocomposição, vai ver se não tem uma abusividade ali quando se trata disso, tá, gente? Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. E aqui, vou marcar aqui, é obrigatório, não é facultativo, tá? Mesmo que uma parte ele seja estrangeiro, mas é o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Vamos ver aqui. Da prática eletrônica dos autos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes, os procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Esses artigos é só dizendo o que os sistemas de automação digital têm que respeitar. Então ele está dizendo que os procuradores e as partes têm que ter acesso a ele. Se o processo for sigiloso, ele tem que ter uma chave para direcionar das partes, para que elas possam abrir esse processo sigiloso através de uma senha. Então isso aqui raramente cai, mas é bom ler porque a gente sabe como é essa banca. Artigo 196. Compete ao CNJ e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria da Rede Mundial de Computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico de sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput parágrafo 1º. Isso aqui é quando o sistema dá um erro ou o sistema fica fora do ar, então o juiz ele suspende o prazo, joga ou tira aquele dia, que o sistema deu erro e acrescenta mais um, para a pessoa não perder o prazo processual. Tá? Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput.
Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Quantos minutos de vídeo? 10 minutos. Nós vamos começar agora aqui dos atos da parte. Deixa eu olhar. Dá para ler essa parte também. Seção 3, dos atos da parte. Artigo 200. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Isso aqui é importante, vou passar aqui. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado, proibido lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, os quais o juiz mandará riscar, impondo a quem escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Gente, é você pegar praticamente um processo e riscar nos cantos ou fazer anotações, né? Tem petição inicial. Geralmente é mais para petição física, né? No digital não dá muito para fazer isso, mas nas físicas os advogados eles escreviam nos cantinhos, rabiscava, fazia setinha, então o juiz ele não aceita esse tipo de coisa. Seção 4. Dos pronunciamentos do juiz. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisão interlocutória e despachos, ou seja, eles podem sentenciar, decidir ou despachar. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre nesse parágrafo 1º. E parágrafo 3º são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício a requerimento da parte. Parágrafo 4º, os atos meramente ordinatórios, como a juntada de vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então é assim. Sentença é quando o juiz ele põe fim ao processo, ou ele decidiu e aquele processo já chegou numa sentença final, ou está pronto para apelar, ou está pronto para ser encerrado. Decisão interlocutória é uma decisão no meio do processo que o juiz toma, mas ela não põe fim ao processo. Por exemplo, o juiz fala, decido que esse processo terá uma perícia. É uma decisão, não põe fim ao processo, então é uma decisão interlocutória, né? E despacho é quando o juiz ele despacha, manifeste a parte em 15 dias sobre a contestação. O juiz ele nem está fazendo uma sentença e ele nem está decidindo nada, ele apenas está despachando para que o processo continue em andamento, tá? E os atos meramente ordinatórios são atos que não precisam de despacho, que não precisam de nada, tipo a parte apresentou uma petição de réplica, aí o servidor vai lá e coloca agora os autos conclusos para sentença. Independe do juiz pedir que é para colocar para sentença, entendeu? É o próprio servidor que já faz isso. Ele dá uma olhada e fala, opa, isso aqui já está pronto para o juiz sentenciar. E aí ele manda. Então é um ato ordinatório. Do artigo 204, acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, acórdão é quando você apela, vai para a segunda instância, e aí a sentença de segunda instância é chamada de acórdão. Artigo 205, os despachos e as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo ao juiz para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura do juiz em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente. Parágrafo 3º. Os despachos e as decisões interlocutórias, os dispositivos da sentença e a ementa dos acórdãos serão publicados no DJE, Diário
de justiça eletrônico, ok? O vídeo fica até aqui. Na próxima nós vamos falar sobre dos atos do escrivão ou chefe de secretaria para não ficar longo.